Olá, pessoal. Deus abençoe esse dia maravilhoso de vocês. Hoje eu vim trazer uma reflexão para vocês da passagem de Jonas. E a reflexão que Deus colocou no meu coração hoje é a seguinte: aceite as mudanças de níveis que Deus tem para a sua vida. Então eu vou ler aqui a passagem e explicar um pouco dessa reflexão. Então eu vou lá em Jonas. Eu amo muito essa passagem. Ela me descreve, tá? Eu fui um Jonas já. E então, aqui em Jonas lá, o título diz: A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E no capítulo 1 veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, Deus deu essa ordem para Jonas. E todos sabem o que Jonas fez, né? Jonas fugiu. Deus estava dando para ele uma mudança de nível e ele fugiu. Então, veio a consequência. Eu até falo que o livre-arbítrio, ele é a escolha da nossa consequência. E aqui, aconteceu o que aconteceu, né? Deus lançou, né, a fúria dele, né, contra Jonas no mar. Ou seja, às vezes a gente a gente desobedece, Deus pede a gente uma coisa, às vezes Deus pede, vai para tal cidade, a gente não vai cumprir a tua missão em tal lugar, vai cumprir a tua missão com fulano, vai cumprir a tua missão no teu trabalho. A gente fala que não vai, a gente não faz. E quem é nós contra Deus, né? Quem é nós contra Deus? Então é até justamente isso também que eu quero dizer para vocês, para tirar os achismos. Os achismos são limitações humanas, nós somos muito limitados, a gente não pensa igual Deus, a gente não tem a expansão de sabedoria, a gente não tem a mente de Deus, né? A gente estamos muito longe disso. E é justamente por isso que a gente tem que aprender a ser sensível espiritualmente e obedecer, porque talvez, igual eu já tive uma depressão muito forte, e na minha depressão muito forte, era justamente o que aconteceu com Jonas. Deus me colocou dentro da barriga do peixe para que acontecesse isso que acontece aqui. Talvez você esteja passando por uma fase muito difícil, até mesmo uma depressão, uma ansiedade, porque os nossos descontroles emocionais, tudo que o inimigo quer é isso. Ele começa na mente, te desequilibrou emocionalmente, ele consegue todo o resto, né? Então, aqui no capítulo 2, aconteceu o que Deus quer que todos façam. Aconteceu o que Deus o que na verdade aconteceu, na verdade, o verdadeiro como se diz, o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui o que a gente já está vendo? A gente está vendo um homem que fugiu do seu propósito. Ele viu que não adiantava fugir, porque realmente eu também fugi. Não adianta, se Deus te criou para isso, é melhor você aceitar, porque igual aconteceu com Sansão, pode ser que até no último dia da sua vida você cumpra o teu propósito, mas tu vai fazer. E talvez como Sansão, que cumpriu só no último dia da sua vida, antes disso que ele fez, perdeu tempo, perdeu bênçãos, né? Foi envergonhado, humilhado, e no último dia da sua vida ele cumpriu o teu propósito. Então, ele poderia ter vivido mais e não viveu. E esse é o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. Ele permite essas tempestades, esses mares, essas turbulências em nossas vidas, para que a gente faça como Jonas, lá do inferno, porque a sensação que dá quando você está fora do propósito é como se estivesse no inferno, porque você não tem esperança de nada, morre tudo dentro de você. Mas é justamente por isso, é nessas horas, quando acabou tudo, quando você fala, já não dá mais, você precisa orar, isso que Deus quer, e é a sua sinceridade, ali é o seu momento com Deus, ali é o vamos ver. Ali você aprende a prudência, ali você aprende o seu caminho, ali você se aproxima de novo do Pai, vive as bênçãos dele, aqui como Jonas. E então a gente tem que aceitar a mudança de nível. Por quê?
Porque assim como Jonas estava no barco com mais pessoas, as pessoas que estavam com ele também sofreu. Então, talvez até mesmo especificamente, se você tem uma missão que Deus queira que você faça, faça, aceite. Talvez essa missão seja sair de um lugar que você está e passar para outro lugar. Por eu temer muito a Deus, por eu buscar a Deus, Deus é acima de tudo, né? Porque graças a Deus aprendi que a gente tem que estar somente conectado a Ele. Então, isso faz com que todas as vezes que Deus me muda de um lugar para o outro, eu não fico me apegada às pessoas. Eu sei que talvez Deus me coloque. As pessoas normalmente vêm e vão, porque a nossa missão não é estar em um lugar só na maioria das vezes. Às vezes nossa missão é só passar pela vida daquela pessoa, levar um ensinamento e Deus vai te levar para outro lugar, para levar outro ensinamento, para estar com outras pessoas. Então você tem que aceitar, porque quando você não aceita, você começa a ficar murmurando, trazendo o passado de volta. Olha onde o que é mudança de nível, você não aceitando a mudança de nível, o que pode acontecer? Você não aceita a mudança de nível, você vai ficar parado ali onde você está. Praticamente, você vai estar parado no passado, porque Deus já não quer que você está ali, Deus já te preparou um futuro, você decidiu ficar ali. Ali vai acontecer o quê? Ali vai sofrer você, vai sofrer sua família, todo mundo que está com você. O passado vai começar a te pesar, porque ali já não é mais o seu lugar, ali já não tem mais nada para você. Você vai ficar péssimo, você vai ficar ruim, você vai ficar depressivo, porque o passado é isso. Por isso você tem que aceitar a mudança de nível, porque senão você vai ficar vivendo o passado, e o passado, ele tem um peso muito grande sobre nossas costas. A gente não pode viver de passado, a gente viver o agora e confiar no amanhã, pedir a Deus o caminho do amanhã, porque só Ele vê o futuro. Então, seguindo aqui, Jonas ainda fala, que eu quero relatar para vocês, que no final de todas as contas, assim como Jonas enxergou, nós também enxergaremos, porque eu não sei se pode acontecer diferente com outra pessoa quando a gente tem acesso à graça de Deus, quando a gente tem acesso à intimidade de Deus, de ouvir Deus falar, quando Deus sentir o toque de Deus, a gente reconhece, como Jonas, que aqui é onde ele diz no capítulo 2, no versículo 8, os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Talvez você esteja olhando para você, talvez você esteja olhando para momentos legais com aquela pessoa, né, que Deus já não quer que você, já não está mais ali na sua missão. Tudo isso é vaidade, são coisas. Vaidade também é uma limitação, tá? Isso é vaidade, é uma limitação que a gente coloca na nossa cabeça, e o que acontece? A gente deixa a nossa própria misericórdia, porque cumprir o propósito, cumprir a missão, fazer o que Deus quer, é buscar a nossa misericórdia, é obedecer e buscar a nossa misericórdia. Então, se você não faz, infelizmente tem grandes consequências, permitidas justamente pelo próprio Deus, porque Deus trabalha totalmente diferente de nós. Ele ama, ele tem um coração muito bom, Deus é amor, mas só que Deus também tem muita prudência, Deus também é muito reto, Deus também é muito justo. Então, resumindo toda a história aqui, chegando no final, o que eu quero dizer para você? Talvez o seu achismo, essa questão de você não querer mudar de nível, o que vai acontecer? Você vai começar, na nossa cabeça, literalmente acontece do que, não vou para lá não quero ir para lá, eu quero ficar aqui, na minha zona de conforto, é um lugar perigoso, na minha zona de conforto, quero ficar aqui, eu não quero sair daqui. Mas só que aqui, resumindo, quando Jonas vai para pregar em Nínive, ele prega, né? Porque carregar um propósito de Deus, uma responsabilidade como a de Jonas, não é uma coisa simples. Portanto, olha o que ele passou para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Não é uma coisa, é uma responsabilidade muito grande, também admito. É cansativo às vezes, porque você está trabalhando para Deus, você vai ter que abrir mão da sua vida às vezes para fazer isso por Deus. Mas é o que Deus quer, que a gente dependa dele, que a gente abra mão da nossa vida por ele, porque é aí onde ele enxerga o nosso coração, vê aonde o nosso coração está. E aqui, Jonas, depois que Jonas prega Nínive, né, que ele fica injuriado, cansado, esgotou, e aí Deus chega até ele, fala com ele, né, sobre a cidade de Nínive,
E a verdadeira verdade, né, em cima do que você tem que aceitar, baseado nessa mudança de nível, é a seguinte: talvez você não queira mudar de nível por causa de você, mas só que Deus quer que você mude de nível, porque o verdadeiro sentido da vida é ajudar as pessoas. A gente não pode viver pra gente. Isso é perigoso, a gente viver pra gente, viver engrandecendo. Isso é muito perigoso. A gente precisa estar firmado na rocha. E então, às vezes a gente fala assim: não vou mudar de nível, não vou fazer o que Deus quer. Mas a gente faz isso pensando na gente. Quando a gente fala, não vou fazer o que Deus quer, a gente está pensando na gente. Cuidado. Porque o tempo todo Deus nos usa. O intuito de Deus, o propósito de Deus é servir as pessoas, é que a gente sirva as pessoas. Então, quando você foge dessa mudança de nível, você está abrindo mão disso também. E Deus não fica contente com isso. Deus não fica feliz de você falar: eu não quero mais abençoar as outras pessoas que estão lá naquele próximo nível. Isso é um erro gravíssimo. Então, você, mesmo não tendo a ver com isso, aceite, porque Deus quer te usar através de você. Ele quer que você aceite a mudança de nível, passe para a próxima vez, porque através de você, ele te use para acessar mais pessoas que estejam precisando. Tem muitas almas sedentas. Você está passando por uma situação difícil? Sim, mas o que verdadeiramente cura é cumprir o propósito do Senhor. O que verdadeiramente cura é fazer o bem. Então, e Deus, em cima disso, Ele vai cuidar de você, Ele vai te preparar grandes coisas, assim como Ele cuida de mim, assim como Ele cuidou de Jonas, e abriu os caminhos, deu clareza, deu discernimento, Ele vai fazer com você. E talvez essa fase difícil que você está passando, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja uma angústia, seja um vale, para e pensa, se Deus quer que você mude de nível, se Deus já te disse que é para você mudar de nível, e se você não está mudando, mas saiba também que se você está passando por essa fase difícil, Ele quer, o propósito dele